Vou esperar um segundo aqui para iniciar a gravação. Beleza, gravando. Gente, primeiramente, boa noite para todos aí. Na aula passada, a gente trabalhou a independência do Brasil e a gente deu uma pincelada no que foi o primeiro reinado, né? Na sequência, para a gente tentar chegar no final do ano até a República, a Velha República, né? Finalizar a Velha República, é o nosso plano. Para você poder entender o que foi o Brasil a partir da independência, você precisa estudar bem o primeiro e o segundo reinado. O primeiro reinado é um período aí de 9 anos, né, de 1822 a 1831, em que o Brasil foi governado pelo Dom Pedro I. Dom Pedro I, quer dizer, o cara que proclamou a independência e se tornou o primeiro imperador do Brasil. Uma coisa que eu não falei na última aula é que, diferente dos demais países da América, não só da América do Sul, mas da América como um todo, o Brasil, ao se tornar independente, virou uma monarquia. Aliás, já era uma monarquia, continuou sendo uma monarquia, transformou-se num império. Era o Império Brasileiro. Nenhum outro país da América teve monarquia, com exceção do México, que teve um período lá em que também foi uma monarquia, né? Mas o Brasil, ao se tornar independente, ao romper com Portugal, ao deixar de ser uma colônia, ou melhor, ao deixar de fazer parte do Império, porque até então, nesse ponto, o Brasil já não era mais uma mera colônia, ele era um igual com Portugal, ele fazia parte do Império Português, né? Portugal, Brasil e Algarves. E a partir desse momento ele rompeu e fundou um império só nosso aqui, que é o Império Brasileiro. O Império Brasileiro começa, primeiro, com ideais de liberdade, com sonhos de liberdade, principalmente vindos por parte da elite, né? E acaba se tornando um pesadelo de autoritarismo por conta da postura de Dom Pedro I. Num primeiro momento, ele acena que vai ser um imperador de caráter liberal, vai fazer um governo de caráter liberal, privilegiando as elites, privilegiando a burguesia, e num segundo momento ele mostra a sua face autoritária aí, governando o Brasil nesse período com mãos de ferro, prendendo opositores, etc. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco aí. Eu preparei uma apresentaçãozinha aí, de slides que depois eu posso até colocar lá mandar no Zap, ou colocar lá no Classroom, caso vocês queiram. Porque eu já coloquei a apostila, espero que vocês tenham olhado a apostila, assistido os vídeos lá do canal Buenas Ideias, que são muito esclarecedores. É legal você ter uma abordagem diferente da historiografia que está nos livros didáticos, né? Diferente da historiografia tradicional. Alberto disse que assistiu porque o Eduardo Bueno, apesar de não ser historiador, Eduardo Bueno é um jornalista, ele, por ter estudado muito, né, a história do Brasil, ele tem uma visão muito particular da história do Brasil e ele pega algumas nuances assim que os historiadores às vezes não sacam. A história do Brasil ela passou por dois momentos assim de desenvolvimento. Um momento no século passado, o Eduardo é jornalista, mas sabe tanto quanto muito historiador que eu conheço por aí. No início do século passado, no início do século XX, a história do Brasil era aquela história posta pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB. Era a história dos grandes vultos históricos, das datas, das principais datas, dos principais eventos. Desprezava-se de forma assim, normalmente desprezava-se a história do cidadão comum. Era como se a pessoa comum não fizesse parte da história, somente os grandes figurões, aqueles que causaram as grandes rupturas, etc., que eram dignos de figurar nos livros de história.
Mas em meados do século passado, essa postura já foi mudando, não mudando só com relação à história brasileira, mas com relação à história mundial como um todo. Deixou-se de se preocupar apenas com os figurões, com as datas importantes, e passou-se a estudar a história do cidadão comum. Porque é o cidadão comum, ali no dia a dia, que constrói o que vem a ser a história do Brasil stricto sensu, ali, a realidade brasileira é construída pelo cidadão comum, não pelos grandes figurões que aparecem de tempos em tempos na história aí. Então, essa postura já mudou bastante e o Eduardo Bueno essa, tem essa pegada de averiguar para saber o que acontecia com o cidadão comum enquanto as pessoas só falavam dos figurões, né? É muito legal essa abordagem, eu gosto bastante. Deixa eu tentar colocar a apresentação na tela aqui rapidamente. O que eu tenho que fazer mesmo? Deixa eu ver aqui. Apresentar agora. Apresentar a tela. O que eu tenho que fazer aqui? Espera aí. Select window or screen. Tela inteira. Permitir. Bom, tô apresentando a tela toda aí, né? Tá aparecendo aí para vocês. Deixa eu mudar aqui, porque eu quero a apresentação do PowerPoint. Vocês estão vendo na tela aí a apresentação? Sim. Beleza. Bom, eu montei uma apresentação a respeito do primeiro reinado, mas a gente vai falar principalmente hoje de duas coisas. Do pós-independência, de como foi o processo de transição e também das dificuldades, do clima político que Dom Pedro enfrentou e criou para poder governar o Brasil e das revoltas que aconteceram durante o primeiro reinado, as principais revoltas que aconteceram que desafiaram o poder do imperador. Bom, a gente está vendo na imagem aí a figura clássica, a pintura clássica que mostra o Dom Pedro, né? Um dos fatos mais importantes da história do nosso país é a independência, porque a partir desse momento o Brasil se torna uma nação. Qual a diferença de uma nação para um país? Um país é basicamente o que existe na vida real. É o povo, é a cultura, é a música, são os costumes, é aquela formação toda que dá a característica do que é um povo. E uma nação, ela é uma figura jurídica, né? Ela é uma personalidade jurídica. Uma nação é como se fosse é como se você fosse dono de uma empresa, né? O seu CPF é você, a sua pessoa física. A sua empresa, o seu CNPJ, é a sua pessoa jurídica. Então, o povo é a pessoa física, a nação é a pessoa jurídica. A nação, então, é uma ficção. Ela existe no mundo das ideias, ela não existe no mundo real. Eu estou divagando com relação ao conceito de nação, porque o Brasil se torna independente justamente na época aí, primeira metade aí dos anos 1800, onde os grandes estados nacionais europeus estavam também se consolidando. Aliás, já haviam se consolidado, né? Só alguns mais tardiamente vieram se consolidar, tipo a Alemanha, a Itália, mas a maior parte deles já havia se consolidado como um estado independente, resultado de toda aquela dinâmica lá da Idade Moderna. Mas então, quando o Brasil se torna uma nação, consequentemente um país,
foi quando Dom Pedro I proclamou a independência naquele contexto que a gente viu na aula passada. Ele rompeu com a coroa portuguesa, apesar de não ter rompido com a própria família, né? Não foi uma ruptura 100%. Ele rompeu muito mais com o governo português do que com a família real portuguesa. Então, em dezembro de 1822, apesar de ser proclamado a independência em setembro, está chegando aí, né, semana que vem, 7 de setembro, em dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. Bom, a partir daí, quando uma nação se torna independente, quando ela se tornava independente na época, ela só era independente de fato se as outras nações reconhecessem a sua independência. A primeira nação a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, em 1824, né? A independência já era reconhecida pela Inglaterra, porque a Inglaterra via muita vantagem em ter o Brasil como um país independente, e Portugal exigiu do Brasil o pagamento de uma indenização, 2 milhões de libras esterlinas, para poder reconhecer a independência. A Inglaterra, como sempre, né, se dando bem em tudo, emprestou essa grana para o Brasil poder se acertar lá com Portugal. Olha o que eu falei para vocês no início da aula a respeito de quem faz a história, de quem participa da construção da história. No caso da independência do Brasil, o Brasil não se tornou independente com uma revolução. Não houve uma ruptura, o povo não derrubou o governante e tomou o poder. O Brasil não se transformou numa república, o Brasil continuou sendo uma monarquia. Por quê? Porque a independência foi basicamente feita pela monarquia e pelas elites, pela burguesia, né? Pelos grandes proprietários de terra, por aquela elite que já vinha se fortalecendo e se consolidando face ao governo brasileiro, face ao poder da monarquia, né? Então, o povo mais pobre, ele nem entendeu direito o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão continuou vigorando. Olha só que contradição, né? O Dom Pedro compôs o hino da independência falando de liberdade, principalmente de liberdade, né? Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, mas e a escravidão? A escravidão continuou vigorando. Assim, a distribuição de renda continuou desigual e a escravidão continuou vigorando, porque naquela época tinha-se uma ideia bem diferente da ideia que a gente tem hoje com relação à igualdade. Lembrem-se, né? Já havia acontecido a Revolução Francesa, mas o ideal de igualdade, de liberdade, de fraternidade era uma coisa bem assim para algumas pessoas, não para todo mundo, né? Nem todo mundo era visto como igual para ter direito à igualdade. Era o caso, infelizmente, das pessoas escravizadas, né? Que eram vistas como não pessoas de segunda classe. O escravizado era visto como uma propriedade do seu dono, né? Era como se aquela pessoa existisse para servir aos propósitos de outra, que é como se aquela pessoa não tivesse uma vida própria. É muito cruel isso a gente pensar com a cabeça de hoje. Na cabeça da época era cruel também, mas eles não tinham essa noção que a gente tem. Claro, lógico que eu não estou querendo limpar a barra para escravagista de forma alguma. A escravidão é e sempre foi uma aberração, uma coisa absurda. Mas a gente tem que entender que a humanidade, por incrível que pareça, evoluiu um pouco de lá para cá. E, obviamente, essas estruturas todas não iriam mudar, porque quem deu suporte para a independência de Dom Pedro foi justamente a elite agrária. Conforme eu falei, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra,
aqueles que eram o sustentáculo, ou aqueles que produziam que era o sustentáculo da economia brasileira, porque eles produziam a matéria-prima que era exportada, que ia se transformar em riqueza lá na Inglaterra, lá na Europa. Essa foi, obviamente, a camada que mais se beneficiou com a independência. Bom, primeiro reinado é o nome dado ao período que Dom Pedro governou o Brasil, de 1822 a 1831, o ano em que ele abdicou. Olha só, ele não foi tirado do poder, ele abdicou, ele abriu mão do poder em favor do seu filho. Isso a gente vai ver mais para frente. O Dom Pedro, ele enfrentou algumas dificuldades para consolidar a independência, pois aconteceram revoltas regionais e oposições políticas dentro do próprio governo. A primeira oposição, por assim dizer, que Dom Pedro enfrentou foi a oposição dos constituintes, porque quando Dom Pedro declarou o país independente, a primeira medida dele foi criar uma junta constituinte para desenvolver uma constituição para o Brasil. Lembre-se, uma nação não é uma nação se ela não tiver um ordenamento jurídico. E a base do ordenamento jurídico de um país é, até hoje, a Constituição, é a lei maior. É a lei que vai ser a base para a criação de todas as outras leis. Nenhuma lei que exista no país pode ir contra o que diz a Constituição. Então, é a lei maior. Então, a primeira Constituição, o debate político nos primeiros anos se concentrou em torno da aprovação de uma Constituição. A Assembleia Constituinte, que havia sido nomeada por Dom Pedro, e obviamente era formada por pessoas da elite, né? Reuniu-se no Rio de Janeiro, em 1823. Os constituintes, lembrando, né? Nessa época o liberalismo já era muito forte, as elites brasileiras estavam sintonizadas com essa movimentação liberal, então eles tentaram limitar os poderes do imperador. Eles queriam, como é que eu posso dizer, uma monarquia liberal, uma monarquia talvez parlamentarista, onde o imperador, o rei, no caso, ele não poderia tomar nenhuma decisão que não fosse aprovada pelo parlamento. No Brasil, hoje em dia, a gente tem um sistema presidencialista de governo, né? Onde tem lá a figura do presidente, que é o chefe da nação, o chefe de Estado, mas os poderes do presidente são limitados pelo parlamento, pelo Congresso Nacional, que é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E o presidente, mesmo sendo presidente, ele precisa obedecer ao ordenamento jurídico, ele precisa obedecer à Constituição. Aliás, é dever do presidente fazer cumprir a Constituição, né? Não só obedecer. Então, a gente tem aí a figura dos três poderes: o poder legislativo, que é o Congresso, a Câmara dos Deputados mais o Senado, né? Formam o Congresso Nacional. O poder judiciário, que é formado por todas as instâncias de tribunais do país e que, grosso modo, eles são os defensores do ordenamento jurídico, são eles que estudam, eles que aperfeiçoam e eles que defendem o ordenamento jurídico que foi aprovado lá pelo parlamento. Beleza? E o poder executivo, que é representado pelo presidente. O poder executivo, que é quem faz executar as políticas públicas, respeitando o ordenamento jurídico e respeitando aquilo que é aprovado pelo Congresso. Então, esse é o ordenamento jurídico atual do Brasil. Na época, existia a Assembleia, né, como o poder legislativo, existiam as cortes como o poder judiciário, o imperador, ele acumulava tanto o poder executivo, o poder de executar as leis junto com toda a estrutura de governo, e ele tinha um outro poder, que era o poder moderador. Com o poder moderador, ele tinha assim,
ele poderia aprovar ou não uma iniciativa, aprovar ou não uma lei. Ele tinha a palavra final em tudo que acontecia, em tudo que era aprovado e que era proposto no âmbito do governo brasileiro. Foi justamente esse poder moderador que a Assembleia Constituinte de 1823 tentou limitar, né? Olha só. Como Dom Pedro já mostrando sua face autoritária, ele rompeu com essa Assembleia Constituinte, né, que havia formado. Olha só, Dom Pedro escolheu 10 pessoas de sua confiança para elaborar a nova Constituição. Essa foi outorgada em 25 de março de 1824 e apresentou todos os interesses autoritários do imperador. Além de definir os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, criou o poder moderador, exclusivo do imperador, que lhe concedia diversos poderes políticos. Então, a Constituição que Dom Pedro fez. Vocês estão me ouvindo aí? Fez um barulhinho diferente aqui. Ah, o Alberto levantou a mão. Pode falar, amigo. Opa, dá licença. Só para esclarecer, quando a gente fala em poder moderador, então quer dizer o quê? Que seria um poder dele atribuindo autoridade só a ele, que ele daria a última palavra e tal? Exatamente. Uma ditadura? Não, não era propriamente Não, uma é porque ditadura, na época porque não. ainda havia ali o ordenamento jurídico que devia ser obedecido, Uhum, ainda havia o parlamento que discutia as principais questões do país, mas a palavra final em tudo que era aprovado, em tudo que era proposto, era do imperador. Se o imperador não quisesse que determinada lei passasse, a lei era entendi. revogada, né? Então, Então, quando se fala em um poder moderador, então o sentido é esse, né? exatamente. Ah, entendi. E Entendi. tem mais, o imperador era visto como uma figura divina, uma figura É. infalível. Ou seja, ele era. Aí vem toda aquela questão de como surgiu o poder da monarquia, né? Que é desde a Idade Média, os monarcas sempre se colocaram como alguém, a família que assume Iluminado, né? a família, isso, exatamente. A família que assume o poder enquanto monarca, ela é vista como os representantes de Deus na Terra. Então, é como se Ah, Deus entendi. tivesse concedido esse poder. Então, acima Entendi. do imperador, só Deus. Entendi. Né? Essas são, esse é o mote da monarquia no mundo inteiro. E Uhum. no caso de Dom Pedro I não foi diferente, né? Deixa eu voltar para a apresentação Opa, aqui. valeu. Tem esse desenho aí é uma alegoria de Dom Pedro, né, com a Constituição brasileira. Vamos seguindo aqui. Olha só, a Constituição de 1824, que foi a que Dom Pedro fez aprovar, né? Ele não gostou da Constituição feita pela Assembleia Legislativa e ele criou uma própria. Ó, além de definir os três poderes, criou o poder moderador, também definiu leis para o processo eleitoral no país e, de acordo com ela, só poderiam votar os grandes proprietários de terra do sexo masculino e com mais de 25 anos. Então, quer dizer, uma, uma democracia feita somente de homens brancos e ricos, né? Mulher, o resto da galera não podia opinar em nada. Para ser candidato, era necessário comprovar alta renda, R$ 400.000 por ano para deputado federal e R$ 800.000 para senador. Ou seja, uma forma de manter a elite sempre no poder, né? A elite que era a sustentação do governo do imperador. Só que, assim, apesar de ter o apoio da elite, outras camadas da população, principalmente os intelectuais, que já tinham essa tendência, já tinham introjetado essas questões do liberalismo, né, e queriam realmente uma república, uma coisa que fosse mais democrática, começaram a questionar essa forma de ordenamento. Ó, inconformados com o caráter elitista da Constituição de 1824 e com o uso de um poder centralizador por parte de Dom Pedro, representantes de algumas províncias do Nordeste defendiam a federação
de algumas províncias do Nordeste e a separação destas do Brasil. O movimento foi sufocado com extrema violência pela tropa imperial. Essas revoluções, essas revoltas que aconteceram, principalmente em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, aliás, abaixo do Rio Grande do Sul, na província cisplatina, tinham um caráter separatista, queriam transformar essas províncias em outros países separados do Brasil, em repúblicas, né? Com certeza influenciados pelas revoluções que haviam acontecido pela América do Sul afora. Bolívia, Peru, Argentina, Chile, esses países haviam se tornado independentes através de guerras de independência contra a coroa espanhola. Haviam se tornado independentes e haviam se transformado em repúblicas. Vamos ver um dos movimentos aqui, ó. A confederação aqui em Pernambuco. Lembrando que esses líderes revolucionários, essa galera que liderou essas revoluções, eram, na sua maior parte, jornalistas, intelectuais, pessoas ligadas à intelectualidade com grande informação a respeito de como as coisas estavam se desenrolando no resto do mundo. Né? Então, eles percebiam que no Brasil tinha mudado, mas tinha mudado pouco. Continuava sendo uma monarquia, continuava tendo a elite no poder, continuava o imperador com poderes quase que ilimitados, então alguns grupos se revoltaram contra isso. Em 1824, o governo imperial atacou o movimento separatista que havia se organizado no Recife. Dom Pedro, interessante que Dom Pedro, como ele não tinha um exército formado, né, ainda estava se formando o exército brasileiro. Não, o exército brasileiro foi surgir muito depois, lá na Guerra do Paraguai, no Segundo Reinado, mas não existiam forças. Dom Pedro não possuía forças de defesa. Então ele contratou mercenários estrangeiros para poder combater esses revoltosos. Thomas Cochrane, que é um mercenário inglês, um outro general lá francês, que vieram ao Brasil com suas tropas para defender o reinado aí de Dom Pedro I e combater esses revoltosos. Não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e à dura reação imperial, a Confederação do Equador teve seu fim. 16 envolvidos foram acusados e executados pelas instituições judiciárias do Império. Entre eles, Frei Caneca teve como pena a morte por fuzilamento. Já ouviram falar em Frei Caneca, né? Ele era realmente um frei e ele tinha um jornal lá em Pernambuco, onde ele defendia o tempo todo a questão da liberdade, ele questionava os desmandos do Império, né? Questionava o poder moderador e ele acabou arregimentando um grupo de pessoas que, junto com ele, tentou transformar a província lá de Pernambuco num país independente. E foi duramente reprimido pelas forças mercenárias contratadas pelo Império, né? A Guerra da Cisplatina. O que é hoje o Uruguai, na época, pertencia ao Brasil. Era chamada Província Cisplatina. Muito interessante do ponto de vista econômico para o Império, porque era lá que era produzido charque. Charque é aquela carne seca, né? Aquela carne... É diferente da carne seca nordestina, é aquela carne que a gente hoje costuma comprar embaladinha, é uma carne produzida principalmente no sul do país, na Argentina e no Uruguai hoje em dia. Na época, a província cisplatina era grande produtora de charque, e isso era muito valorizado no mercado, tanto nacional quanto internacional. Então, num determinado momento, a província cisplatina também tentou se tornar independente. O conflito teve início quando um grupo de dirigentes da província cisplatina declarou a separação do Brasil e a sua incorporação à República Argentina. Lembrando que, em 1825, a província cisplatina estava muito mais identificada com a cultura da língua espanhola, a cultura argentina, do que com a própria cultura brasileira.
era formado principalmente, além do povo que habitava aquela região, as lideranças eram formadas principalmente por fazendeiros, caudilhos, né? Aqueles grandes proprietários de terra lá do sul, e os grandes proprietários das fazendas de produção de charque. Tanto é que o idioma que se falava lá era o espanhol, continuou sendo depois que separou do Brasil e se transformou no Uruguai. Dom Pedro I declarou guerra à Argentina e o exército brasileiro foi derrotado, causando grandes prejuízos pelos enormes gastos e grande número de soldados mortos. A Guerra da Cisplatina foi um grande elemento de desgaste do governo de Dom Pedro. Tá? Ele saiu muito, muito enfraquecido e muito desacreditado desse conflito. A Inglaterra interveio no conflito, pressionando o Brasil e a Argentina a assinar um acordo de paz. Então, por conta da Inglaterra, da intervenção da Inglaterra, que a província Cisplatina acabou se tornando independente e tornou-se a República do Uruguai. Então, o Uruguai já foi território brasileiro. Bom, além dessas revoltas, né, aconteceram outros fatos durante durante o primeiro reinado que foram enfraquecendo o poder de Dom Pedro I. No decorrer do primeiro reinado, Dom Pedro começou a desagradar a elite brasileira, por isso criou uma constituição que ia atender aos seus interesses autoritários. Além disso, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina causaram grandes gastos para a economia brasileira e muitas mortes. A Confederação do Equador é aquela revolução que aconteceu no Nordeste, que eu falei agora há pouco, tá? Eu esqueci de usar esse nome na hora que eu citei. Culminando, então, o governo de Dom Pedro I com o fim, né, com a abdicação do trono. Ele abriu mão do trono em 1831, tanto pela pressão política que ele sofria dentro do Brasil, pela elite, pelas revoltas populares, quanto pela tentativa de assegurar o direito da sua filha, Dona Maria da Glória, né, a infanta Maria da Glória, com a morte de Dom João VI, pai de Dom Pedro I, a coroa de Portugal iria diretamente para ele, né? Como ele estava aqui na posição de imperador do Brasil, ele abdicou do trono português em favor da sua filha, a infanta Maria da Glória, né? Só que o seu irmão Dom Miguel, né, o seu irmão mais novo, que vivia em Portugal, tentou usurpar o trono, tirar Dona Maria da Glória do poder e assumir o trono português. Então, Dom Pedro, em 1831, abdicou do governo brasileiro e foi para Portugal para defender os direitos da filha, enfrentar o irmão numa guerra que aconteceu lá. Né? E abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho, o Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos. Né? Então, Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara, assume aliás, não assume, ele se torna o herdeiro do Império Brasileiro, mas quem assume no seu lugar é uma junta governativa, né? É uma regência. Então, inicia-se aí com o fim do primeiro reinado o período das regências. Na próxima aula a gente vai estudar com mais detalhes esse período das regências e falar um pouco do que foi o segundo reinado, né? Já se encaminhando aí para a proclamação da República. Mas o fato é que nesses 9 anos, deixa eu voltar aqui, acho que esse é o último slide, deixa eu voltar aqui a tela. Nesses 9 anos em que Dom Pedro I governou o Brasil, esses 9 anos foram marcados por autoritarismo, foram marcados também por revoltas e foi marcado também por insatisfação por parte das elites, que acabaram por romper com o imperador ali e questionar o seu poder, né? Gente, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Algum comentário?
Podem ficar à vontade. O pessoal aí está acordado ainda? Então, sim. Assim, Tá tranquilo. Tá tranquilo? Olha só, uma dica para vocês que estão se preparando aí para o Enem, para os vestibulares, né? O primeiro reinado, principalmente, aliás, o primeiro só não, primeiro e segundo reinado, principalmente o que cai nessas provas a respeito do primeiro e segundo reinado é com relação às revoltas. Então, é interessante você estudar bastante o que foi a revolta da Cisplatina, a Confederação do Equador, e depois as revoltas que vão acontecer no segundo reinado, que a gente vai falar a respeito nas próximas aulas. Não sei se na próxima aula a gente consegue matar o assunto do segundo reinado só não, porque é bastante coisa. Porque tem as revoltas que aconteceram também durante o período das regências, né? Vocês já estudaram isso no ensino fundamental, no ensino médio, mas é o tipo de coisa que a gente acaba não fixando muito, porque é uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Por assim dizer. Esses períodos em que o Brasil foi um império, eles formaram a identidade mais aqui do Sudeste do que do resto do país. Quando você vai no Rio, quando você circula, por exemplo, por Petrópolis, Teresópolis, você vê muito resquício do que era o Brasil imperial. Já em outras partes do país, você tem um vislumbre do que era mais o Brasil colônia. Por exemplo, quando você vai em Minas Gerais, quando você vai em Ouro Preto, o que você vê ali são resquícios do período em que o Brasil era. Ah, o Marcos sempre contribuindo aí com links aí, valeu, Marcos. Quando você circula por Minas Gerais, você vê muito do que era o Brasil na época da colônia. E quando você vai ao Rio de Janeiro, quando você vê lá o Paço Imperial, quando você visita a Biblioteca Nacional, quando você vê aquelas construções da época do Império, você tem um vislumbre do clima que era o Brasil nesse período, né? O desenvolvimento do Brasil sempre foi desigual, sempre mais no Sudeste do que nas outras regiões brasileiras, né? Bem desigual. O Nordeste, por assim dizer, tem uma cultura riquíssima, tem uma riquezas naturais, né, belíssimas. O Nordeste é maravilhoso. Mas se você pegar o desenvolvimento, por assim dizer, o desenvolvimento dentro do sistema capitalista, é como se o Brasil fosse só o Sudeste. Tanto é que muita gente migra das outras regiões para o Sudeste para tentar sobreviver, né, nos moldes capitalistas. Eu não conheço o Nordeste, tenho muita vontade de conhecer, mas o que eu conheço da cultura nordestina é maravilhosa, assim, é a cultura autêntica do Brasil, né? Apesar de algumas influências estrangeiras, é ali onde uma cultura brasileira se consolidou com mais personalidade, assim, na minha opinião. E enquanto aqui no Sudeste a gente é mais cosmopolita, né? Muito mais em São Paulo do que nas outras regiões do Sudeste, mas no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, é uma cultura mais cosmopolita, uma cultura mais ligada à Europa, Estados Unidos. Quando você vai em Minas Gerais, você nota uma diferença muito grande, porque lá em Minas o pessoal tem uma cultura mais aquela cultura que surgiu influenciada pela cultura do Centro-Oeste, pela cultura de Goiás, que por sua vez tem influência da cultura do resto da América Latina, né? Quando você vai em Minas Gerais, você vê uma amálgama disso tudo, assim, um pouco da cultura do Sudeste misturada com a cultura do Centro-Oeste. E o Norte foi onde se preservou bastante da cultura indígena, a cultura indígena do Brasil, enquanto o Nordeste é uma amálgama da cultura índia e da cultura indígena com a cultura negra e com a cultura europeia, no Norte você vê a predominância da cultura indígena. É muito interessante isso. O Brasil tem uma formação bem interessante. Se você pensar bem, é,
era para o Brasil ser vários países dentro de um só, né? É porque você visita o Rio Grande do Sul e depois você visita a região norte, é completamente diferente. O clima, a cultura, as comidas, os costumes, só não é diferente o idioma, porque o português, graças ao Marquês de Pombal, lá em 1700 e pouco, né, que proibiu se falar os outros idiomas que haviam no Brasil, o português se consolidou como um idioma único no país inteiro, mas a cultura brasileira, quer dizer, a gente não pode falar em cultura brasileira, a gente pode falar em culturas brasileiras, porque é muito vasta, é muito diferente de uma região para outra. Na época da colônia, na época, antes de Marquês de Pombal assumir praticamente o poder em Portugal e proibir que se falasse outro idioma no Brasil além do português, era se falado duas línguas, eram faladas duas línguas. No sul falava-se muito mais o espanhol do que o português. Subindo do sul ali, do Paraná para cá, falava-se um idioma que era chamado de língua geral. A língua geral ela era uma mistura de tupi, guarani e português, com os idiomas africanos trazidos pelas populações escravizadas, né? Então falava-se a língua geral. Já no norte, falava-se um outro idioma que era chamado de Nhangatu. O Nhangatu era o idioma do norte e ele era também, principalmente, os idiomas tupis misturado com o português. Olha que interessante. Então, poderíamos ser três países. Um país mais ao sul, de cultura mais voltada para a Espanha, né? Apesar de não ter sido colonizado pela Espanha, mas um país com a cultura mais próxima da cultura dos demais países da América do Sul. A gente poderia aqui no meio ter um país que seria uma amálgama da cultura tupi-guarani e a cultura negra, claro, a portuguesa que está permeando isso tudo, e mais ao norte uma cultura tipicamente tupi, porque a origem das tribos tupis é o norte, eles surgiram na Amazônia, enquanto os guaranis surgiram mais aqui para o meio. Muito interessante quando a gente pensa na formação do Brasil. E aí, essa formação inicial que aconteceu lá no Brasil Colônia, ela vem permeando, ela vem se consolidando, passa pelo período do Império, passa pelo período da Primeira República, para formar o Brasil que a gente tem hoje em dia. Um país de cultura vastíssima e riquíssima, mas que conhece muito pouco a si mesmo. O brasileiro às vezes conhece muito mais da cultura europeia e da cultura americana do que da própria cultura brasileira. E quando eu falo cultura brasileira, não é o que aparece na televisão, nem o que toca no rádio, não. É a cultura brasileira de raiz, a cultura verdadeira, que você viaja para o interior do Brasil e você parece que está em outro planeta, de tão diferente que é o costume das pessoas, a forma de se colocar no mundo do brasileiro, né? Do interior do Brasil é muito diferente. Falar lá na roça o pessoal é muito atrasado. Não, não é atrasado, não. É a cultura deles. E o modo de vida deles, não existe essa, esse juízo de valor de um modo de vida para o outro, né? É a mesma coisa que você falar, lá na China o pessoal é muito atrasado. Não, eles não são atrasados, eles são simplesmente um outro povo. Eles têm um outro costume, uma outra forma de ver o mundo e uma outra forma de se colocar no mundo. E isso no Brasil é bastante variado. Quando eu tenho amigos que moram na Europa e que de vez em quando estão falando comigo que a Europa é muito engraçada, porque você entra num trem e em um dia de viagem você atravessa uns 4 ou 5 países. 4 ou 5 países com idiomas diferentes, com culturas diferentes, com povos diferentes, mas assim, cada país lá tem uma cultura bastante uniformizada, não tem um país com a cultura tão diversa quanto tem no Brasil, quanto a gente tem aqui no Brasil.
A Larissa falou que não sabia exatamente o que, Larissa? Com relação à Europa? Ah, sim, sobre as diferenças. Então, a gente costuma dizer que o Brasil ele é formado de diversos Brasis, né? Dentro do Brasil existem diversos países, existem diversas formas de se colocar no mundo. E isso não é nenhum demérito, isso é na minha opinião, a maior riqueza que esse país pode ter. Beleza, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa? No começo deve ter sido difícil, né, assim, entender como uma nação, um lugar tão vasto e tão diferente, né, fragmentado, deve ter sido bem difícil. Perceber E- concretamente até hoje, eu acho, assim, difícil você conseguir, igual você falou, que não tem como considerar o Brasil, sim, os Brasis, porque são muitas diferenças. Perfeito. E no início do Brasil nação, por assim dizer, como eu falei aqui, né, no início do Império, quando o Brasil se consolidou como nação perante as outras nações do mundo, existia essa dificuldade realmente. E qual era a postura de quem governava o Brasil na época, que era o Império e as elites? Era a tentativa de transformar o Brasil numa coisa que ele não era, uma tentativa de construir um Brasil artificial, um Brasil branco, um Brasil rico, um Brasil que desprezava as suas minorias. Minorias a gente fala em sentido figurado, porque na verdade é a maioria do povo, né? Mas que eles consideram minorias, que são os negros, os índios e o povo que é uma mistura disso tudo, que está ali vivendo o dia a dia do país, né? Sabe quando o Brasil não, sabe quando o brasileiro começou a se ver realmente como um povo único, como um povo, como começou a se identificar pensando assim, pô, a gente é o Brasil. Foi na invasão holandesa em Pernambuco. Porque na invasão holandesa que aconteceu em Pernambuco, quando os brasileiros se juntaram para expulsar os holandeses, foi ali que começou a surgir uma unidade, uma identificação do que seria o brasileiro. Muito legal. Como é que aquela sementinha ali de nação, a sementinha de identificação de um povo, foi desembocar depois na formação da nação brasileira. Pode falar, Alberto. Então foi como é que se diz assim, para lutar contra um inimigo comum, né, que surgiu e serviu para acontecer É, essa unidade, então, vamos dizer assim. exatamente. Ah, legal. Exatamente. E é bem ilustrativo quando você pega para estudar ali a Revolução Pernambucana, porque existiam as tropas formadas somente por negros, né? O terço de Henrique Dias era um exército somente de homens negros, de alguns escravizados, alguns já alforriados, mas eles se uniram para lutar contra os holandeses. E havia também o terço de Felipe Camarão, que era um exército formado por indígenas, né? E, Cara, obviamente, legal. os fazendeiros e aquela galera lá que estava na frente da luta, né? Mas então o povo brasileiro, os três elementos que vieram a formar o povo brasileiro, o branco, o índio e o negro, estavam representados ali naquela luta. E a partir dali começou-se a ter a identificação de, poxa, eu sou negro, ou eu sou índio, ou eu sou branco, mas acima de tudo isso eu sou brasileiro. Ali começou a Verdade. surgir essa identidade. Muito bacana. Legal. Legal. Poxa. Pessoal, valeu. São 9h30. A gente já vai terminando por aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente pode concluir. Alguém quer concluir com mais algum pensamento aí? Estejam à vontade, tá? Professor, eu gostaria de falar Pois não, que Larissa. nosso país é tão bonito, tão rico, tão multicultural, como você disse, e ao mesmo tempo
tempo tem tanto pouco conhecimento sobre tantas culturas que nós temos. Sempre parece que é mais interessante colocar a cultura europeia, norte-americana, do que a nossa. Então, o que acontece com o brasileiro é que, por ter desconhecimento de como se formou a cultura brasileira, ele acaba tendo um preconceito. O que que é um preconceito? É um pré, ou seja, antes de você ter um conceito. Então, você só tem um conceito de alguma coisa quando você conhece, né? Então, antes de você conhecer, você tem um pré-conceito. Então, o preconceito é quando você rejeita aquilo que você nem ao menos conhece. Sabe quando você é criança que a mãe fala assim, come isso aqui, meu filho? Você fala, não gosto, mas você nem nunca provou aquilo lá. Você está falando que não gosta porque você não está afim de provar uma coisa nova. É o que acontece com o Brasil. Às vezes o brasileiro tem um preconceito contra si mesmo, contra a própria cultura do país, prefere abraçar o que é de fora porque desconhece. Porque quando você lembra do convívio em família, dos costumes que a sua família tem, que vem de geração em geração, você se orgulha sempre, né? Fala, poxa, a minha avó tinha o costume de fazer um bolo de cenoura que era tão gostoso que ela aprendeu com a mãe dela e a mãe dela aprendeu com a mãe dela. Isso é a cultura do país, né? Você está trazendo uma coisa que surgiu lá atrás e está trazendo para a sua vida e vai passar para os seus filhos. Isso é uma forma de perpetuar a cultura. Então, o brasileiro ele não pode ter vergonha do que a gente herdou de herança cultural. Ele tem que ter orgulho, ele tem que trabalhar para que essa cultura seja cada vez mais forte. Mas, infelizmente, a gente vê acontecer ao contrário, né? A gente vê as pessoas voltadas muito mais para a cultura estrangeira, mais preocupadas com o que acontece lá fora do que o que acontece aqui dentro. Agora, uma coisa importante também é a gente pensar. A gente não pode nunca ter esse pensamento de que a minha nação é melhor do que as outras, né? Aquela história de Brasil acima de tudo, né? Que a gente ouve por aí hoje em dia. Você sabe quem falava também que o país dele era acima de tudo? Um carinha chamado Adolf Hitler. Ele falava, o lema do governo nazista era Deutschland über alles, ou seja, Alemanha acima de tudo. Alemanha acima de todos, né? E o Brasil agora pegou esse lema, mas a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil, ele não existe solto no espaço, independente de tudo. Ele existe dentro de um contexto mundial, principalmente hoje em dia, que o mundo é globalizado, né? Então as trocas culturais acontecem o tempo todo de país para país, as trocas econômicas, etc. Então o Brasil, quando a professora Georgia falar de vocês sobre geopolítica, ela vai falar muito a respeito disso. Um país praticamente depende do outro para sobreviver hoje em dia. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: é o meu país, é a minha cultura, eu amo a minha cultura, mas isso não me dá direito de forma alguma de desprezar, aliás, de menosprezar e de achar que a minha cultura é melhor que a dos outros. Cada cultura tem o seu valor intrínseco, principalmente para o povo que vive aquela cultura, né? Da mesma forma que a gente não pode permitir que um norte-americano venha aqui querer transformar o Brasil nos Estados Unidos, numa província dos Estados Unidos, a gente não pode jamais querer ir para o país deles e transformar aquilo lá, óbvio, né? Eles gostam muito da cultura brasileira, então não tem problema nenhum em você levar a cultura brasileira para lá, mas em querer transformar aquilo lá no que é o Brasil. Pode falar, Alberto. É querer tirar a identidade do outro, né? Perfeitamente, querer Aí não, tirar a identidade. não pode, Não. né? A identidade tem que, até a essência, né? Tem que prevalecer, né? Exatamente. Aí você falou tudo agora, a essência do que é do que é o país. Uhum. Os Estados Unidos têm uma coisa bem parecida com o Brasil, que por ser um país de dimensões continentais também, os Estados Unidos vai de uma costa a outra da América do Norte, de norte a sul, eles também têm uma cultura muito variada. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente acha que tudo lá foi colonizado pela Inglaterra, né? Mas, na verdade, o sul dos Estados Unidos, o extremo sul dos Estados Unidos foi colonizado pela Espanha,
um pedaço ali do interior dos Estados Unidos, do sul até o norte, foi colonizado pela França, e só a beiradinha do Atlântico ali, ó, a beiradinha onde é Nova York, aqueles países mais no litoral atlântico, que foi colonizado pela Inglaterra. Então, os Estados Unidos também é uma amálgama de cultura. A cultura dos povos nativos lá que já viviam lá há milênios, né? A cultura dos franceses, que foram os primeiros colonizadores dos Estados Unidos, a cultura dos ingleses e a cultura da Espanha. Quando você viaja pelo sul dos Estados Unidos, você vê muito resquício da cultura espanhola, na culinária, nos idiomas, na música e muito da cultura francesa também. O rio Mississippi, ele corre do norte para o sul. Ele nasce lá nos Grandes Lagos, lá na fronteira com o Canadá, e vem descendo até a Louisiana ali, desembocando ali perto da Flórida, né? Então, o rio Mississippi foi o caminho que os franceses fizeram de norte até o sul, aliás. Eles chegaram pelo norte, foram descendo pelo sul, e eles também chegaram pelo Atlântico. Então, eles tiveram duas frentes de conquista. Depois, a Inglaterra foi comprando territórios tanto dos estados tanto da França, conquistando territórios através de guerras do México, da Espanha, né, e comprando também territórios para consolidar esse país continental. Então, os Estados Unidos têm uma cultura muito vasta, muito, muito diversa, assim como o Brasil. Apesar do Brasil ter sido colonizado unicamente por Portugal, com exceção lá da província Cisplatina, né, que teve uma colonização mais espanhola, mas por ser um país muito vasto, então várias culturas formaram esse panorama cultural que a gente tem hoje em dia. É legal. Pessoal, Bacana. obrigado, tá? Valeu mesmo pela companhia de vocês. Ô, valeu, professor. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Obrigado, Maria. Adorei o elogio aí. Muito obrigado, tá? É um prazer. Você não imagina o prazer que eu tenho de estar aqui falando com vocês sobre o Brasil, falando sobre a história, né? É o maior prazer que eu tenho. Muito obrigado mesmo. É isso Obrigada, aí, professor. Bom Isso final de aí, valeu. semana. gente. Boa noite, fiquem com Deus, tá? Boa Boa noite. Boa noite, noite, Até a próxima. professor. Fique com Deus. Valeu. Tchau, obrigada. Boa noite, fica com Deus. Até a próxima aula. Até. Valeu.